Às vezes a gente não entende bem quem são os santos, porque a gente conhece muito pouco a sua história. E o que um santo do século III, que viveu de 242 a 257, ele tinha mais ou menos 15 anos, quando entregou a sua vida, o que ele pode nos falar? Alguém sabe quem é São Tarcísio? Quem conhece a sua história? Conhece bem a sua história? Então posso perguntar? Bom, São Tarcísio, ele viveu em um período de perseguição. Quem era o imperador? Eu tenho que saber. Eu tenho que saber quem eram aqueles que estavam. A história de São Tarcísio a gente tem que começar a entender antes. Depois que Nosso Senhor sobe aos céus, por volta do ano 33, então o cristianismo começa a se expandir com os apóstolos. Eles vão para tudo quanto é canto. Tem um momento depois que eles voltam e se reúnem. É onde, quando a gente olha os Atos dos Apóstolos, tem uma primeira perseguição. E ali, por exemplo, prendem 2 apóstolos, São Tiago Maior e São Pedro. São Tiago é morto. São Pedro é libertado depois da oração dos cristãos. Tem-se essa primeira perseguição, e aí o cristianismo continua expandindo. Pouco depois, São Paulo se converte, o cristianismo começa a chegar também aos lugares pagãos, vai mais além, e em vista disso começa a ter certa revolta diante de um império que olha para esses novos que estão crescendo e começa a se revoltar. A revolta tem um período pequeno, são só 400 anos. No ano mais ou menos de 60, então o imperador, na época Nero, que era meio doido das ideias, então começa uma perseguição mais ferrenha. Captura São Paulo, captura São Pedro, os martiriza e começa a fazer várias coisas. Por exemplo, ele coloca fogo na cidade. E aí fala, foi culpa deles. Fácil colocar a culpa nos outros. E sucessivo a ele, outro imperador vem e persegue também os cristãos. Outro vem e persegue também os cristãos. Então, no século III, vem também outros que perseguem. Um deles, Valeriano. E em meio aos anos de 250 e pouquinho, ele começa algo mais ferrenho. Em vista destas perseguições, cristãos não tinham igreja. Para a gente é muito fácil hoje, né? A gente pega, sai, vai na igreja, tem a missa. Os cristãos não tinham isso, não tinha lugar. Então eles se escondiam em pequenas comunidades e, como os romanos tinham muito medo, eles achavam que tinha assombração, tinham muito medo da morte. Então os cristãos começaram a se reunir e a celebrar nas catacumbas, nos cemitérios. Não era dentro, precisamente, mas era em volta. E porque ali os romanos não iam perseguir, não iam ver, não iam matar. Apesar de muitos serem martirizados. É nesse contexto que está inserido São Tarcísio. O grupo de cristãos começava a crescer, só que para que a comunhão chegasse a alguns lugares,
era preciso que algumas pessoas levassem. Não eram precisamente os mestres, mas... E por vezes, quem levava? Eram os mais jovens. Por quê? Porque eles não percebiam. São Tarcísio era um desses que auxiliava na missa, por isso é patrono dos coroinhas. Era esse que levava a comunhão para quem precisava, por isso que é patrono dos mestres. São Tarcísio, então, em meio ao auxílio do sacerdote que ali estava, então vai levar comunhão a aqueles que precisavam, aos doentes, aos que estavam presos, que estavam nas prisões. Só que, diante do seu trânsito, ele se encontra com alguns amigos, que eram pagãos, e desconfiavam que ele era cristão. Em meio àquilo, a revolta, vem algo brilhante na mão dele. E começam a perseguir. E que é isso aí? Eu quero ver, me dá, me entrega. Não. Então eles começam a golpeá-lo. Começam a surrar ele, bater de tudo quanto é jeito, atacar pedra, até a morte. Ainda com um pouco de vida, mas já quase entregando a sua vida a Deus, então aparece um soldado pretoriano. Sabe, alguns soldados pretorianos que a gente conhece, que são famosos, mas que se converteram. Quem pode dar o nome de um? Gente, vocês não conhecem nada. Vocês conhecem o patrono da cidade do Rio de Janeiro? Quem é? São Sebastião. Era um soldado que tinha se convertido. Outro, São Jó, também era um soldado. Viviam em regiões diferentes, mas eram soldados. Esse soldado que o encontra também tinha se convertido em segredo. Porque se você fosse cristão e soldado, imediatamente era morto. Ele encontra, vê, afugenta aqueles moleques e leva para o sacerdote. E aí vem aquilo que é mais belo, uma das tradições que se apresenta. Ele estava ali, ele não largou de modo algum. As suas mãos só abrem quando o sacerdote fala, pode abrir. Só que quando vão ver, o corpo de Cristo não está mais ali. Ele tinha entregado para todo mundo? Não. Só que aí está o mais belo. Ele, que protegeu o corpo de Cristo diante daqueles cães, que é assim que é colocado na sua lápide, protegeu diante dos cães raivosos que o atacavam, o corpo de Cristo se uniu a ele, de modo que fosse uma única oferta. E o que a gente pode voltar, parar e ver? O que ele nos ensina? Padre, eu não estou num tempo de perseguição. Tem umas humilhações loucas que tem, mas não é um clima de perseguição. Eu tenho igreja, não preciso ficar me escondendo. Não tem tanta gente raivosa. Tem uns desajuizados na escola que falam besteira, mas não tem. O que São Tarcísio vai me dizer? Em primeiro lugar, o saber se encontrar com Deus. Por que São Tarcísio defende a fé? Por que São Tarcísio ele pega e defende a Eucaristia com a sua vida?
porque ele entende e ele vê realmente o que Deus fez por ele. Ele entende aquilo que a gente viu na primeira leitura, que São Paulo apresenta a Timóteo, que Deus nos deu a vida, que não é essa que passa, mas algo muito maior. E é essa que eu tenho que defender. E a vida estava nas mãos dele, literalmente. E aí coloca para nós, quantas vezes nós defendemos a vida e não essa vida? Quantas vezes nós defendemos verdadeiramente a nossa fé? E defender a fé com coisas pequenas. Por exemplo, o conhecer. O conhecer de modo real a fé. Porque se eu não conheço a minha fé, vem um desses desajuizados da escola, do curso, da rua, fala uma besteira aí. Deve ser isso mesmo. Se eu não entendo quem é Deus, não vou defender Deus. Eu vou seguir o que os outros dizem. Se eu não tive um encontro com o Senhor, um encontro de verdade, que às vezes a gente não tem. Às vezes a gente acha que tem, porque eu fui batizado, ótimo, Deus veio ao nosso encontro. Eu fiz a catequese, ótimo, eu recebi o corpo de Cristo. Mas ainda assim, às vezes, ele está na minha casa e eu estou trancado no meu quarto. Ele está dentro e eu estou do lado de fora na varanda. Porque eu não me permitia ter um encontro com Deus. E aí quando vão me perguntar dele, eu não sei. Você já ouviu falar, mas você não teve encontro com ele. É como alguém famoso. Já vi até foto, mas não sei quem é. Como é que eu vou falar de Deus se eu não sei quem é Deus? Como é que eu vou defender a Deus? Como é que eu vou mostrar a Deus se eu não sei quem é Deus? São Tarcísio sabia quem era Deus. Tinha se encontrado com Ele. Se deixou ser amado por Ele. E por isso defendeu com a sua vida. Entregando o seu nada para ter tudo. Uma troca que a gente parece até que é meio doida, né? A gente entrega nada, mas Deus nos dá tudo. É isso que São Tarcísio tem para nós, que mostra a nós. Não adianta você ter vindo para cá, diante do encontro, mas se você não estiver aberto, se você não quiser se encontrar com Deus, se você continuar dentro de você, preso, dentro do seu quarto, você vai poder dizer, eu fiz o PAC, eu fiz isso, eu fiz tal encontro, eu fiz tal coisa. Você esteve, passou por lá, mas você não se encontrou com o Senhor. Você ficou preso a uma estrutura, você fez algumas atividades, mas você não se deixou encontrar com Deus. Você se movimentou, mas você não se deixou transformar. Essa é a diferença. Por isso, quando a gente começa a missa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é parar. Para saber como eu estou. Para saber se a minha porta está aberta. Para saber se eu estou fora do meu quarto. Para que quando o Senhor vem, para quando Ele me fala,
eu possa me encontrar com Ele. Quem tem 12 anos, levanta a mão. 13 anos, levanta a mão. 14 anos, levanta a mão. Vai até 14 ou 15? 14? Da equipe de trabalho, quem tem de 15 para cima, levanta a mão. Nossa, vocês estão velhos. São Tarcísio tinha 15 anos. Tinha a mesma faixa de idade que vocês. Já desde jovem defendia a fé. Por que você não defende? Porque diante das brincadeirinhas que tem dos seus amigos, que não querem nada com a vida e não sabem de nada, por que você não consegue falar não? Porque diante da zoação, quando alguém está passando, eles estão implicando, indo atrás, por que você não consegue parar e falar? Não é para fazer isso. Porque quando tem no grupinho, seja qual for, pode ser da escola, do curso, até da igreja, quando estão falando de alguém, me disseram. Vocês conhecem a Melô do Fofoqueiro? Alguém conhece a Melô do Fofoqueiro? Aquela que diz, me disseram, me contaram. Às vezes a gente está assim. Por que eu não falo? Olha, fulano não é assim não. E ainda se fizesse, não é para você falar isso aqui. Chega para ele, toma vergonha na cara e fala. Por que a gente não sabe defender? Por que a gente prefere se envolver com fofoca? Porque é mais fácil eu dar ouvidos a outros. Por que é mais fácil eu me afastar? Tem aquele grupinho, então eu não me envolvo, ao invés de dar testemunho. Por que eu fico com medo que vão falar de mim, de como vai ser? São Tarcísio não teve medo. Ao contrário. Tem algumas passagens da vida dele que são anedotas, porque diante da história a gente sabe que não tinha como acontecer isso, mas que mostram e simbolizam este amor. Como não aconteceu, se você é coroinha, não faça isso. Mas São Tarcísio, uma das histórias, das anedotas que dizem sobre ele, é que ele queria tanto estar com Deus, queria tanto falar com o Senhor, que ele subia no altar e batia na porta do sacrário. Quer dizer, se o senhor está aí dentro. Na época não tinha altar direito, não tinha sacrário, não tinha reserva eucarística. Então, mas isso mostra o quê? O desejo que eu tenho. Quantas vezes eu paro para me encontrar com o Senhor e bato na porta do sacrário, indo até o Santíssimo e me colocando diante dele e falando, Senhor, eu estou aqui. Quantas vezes eu quero chegar antes na igreja para poder ter um diálogo com Deus e me abrir e saber me encontrar e me mostrar para Ele para poder participar de verdade da missa. Quantas vezes, apesar de não ter nada, não ter um encontro, não ter uma reunião, não ter a missa, eu paro, vou na igreja, só porque eu tenho amor por Deus e eu quero me encontrar com Ele. Às vezes nós não nos deixamos encontrar com o Senhor. Às vezes a gente fica fugindo de Deus. E por isso que a gente está assim. Hoje nós somos chamados a ser diferentes. Vocês acabaram de chegar.
Uma hora, duas que vocês chegaram aqui, agitados, pularam, se animaram. Hoje, que a sua intenção para essa missa, que essa sua intenção para estes dias seja unicamente você se abrir. Você se deixar encontrar por Deus. Você se deixar tocar por Ele. Você ter um encontro de verdade. Porque senão, você vai ter saído da sua casa, do conforto da sua cama, para perder tempo. Não porque não vale o retiro, não porque não vale o encontro, porque você está fechado. E aquilo que é a função, você não vai ter feito. Hoje, você está sendo chamado a ser preparado para algo mais. Que se dá diante de um encontro com Deus. Se dá essa chance. Se dá essa oportunidade. Sai de você mesmo, da sua mesmice, das suas feridas, do seu comodismo. Se deixa ferir pelo Senhor e se deixa transformar por Deus. Só assim você vai se ver amado. Só assim Deus vai vir ao seu encontro e vai te tocar de verdade. Só assim Deus vai te puxar diante do seu comodismo e vai te levar para onde você deve estar. Só assim você vai fazer uma experiência de verdade com o Senhor, se deixando tocar e transformar por Ele. Olha para São Tarcísio e vê o que ele fez. Não no sentido de ser perseguido e... não. O principal exemplo que São Tarcísio te dá hoje é que ele se deixou encontrar por Deus. Se deixe encontrar pelo Senhor hoje, para que Ele possa te mostrar o quanto Ele te ama, o quanto Ele te quer e quem Ele quer que você seja. Te mostrar o seu potencial para você ser quem você pode ser de verdade e não quem você tem sido até agora. Para que você possa ser mais, para que você possa expressar a alegria que é estar com Deus, para você poder verdadeiramente mostrar quem você é, quem Deus te fez para ser. Esse é o exemplo que São Tarcísio tem a mostrar hoje. Alguém que se deixou encontrar e mostrou a quem encontrou. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.